Sabe aquele material super complexo sobre a arquitetura da realidade que a gente já debateu por aqui? Bom, olhando para ele de novo, eu confesso que acabei me deparando com algo incrível. Parecia muito denso no começo, é verdade, mas eu descobri uma verdadeira chave mestra. É uma lente que explica exatamente o porquê de sentirmos tanto esgotamento mental ultimamente e, melhor ainda, como recuperar aquele encanto genuíno pela vida. Exatamente. E o mais fascinante é que isso não se trata apenas de física teórica ou de conceitos abstratos. É sobre como a nossa própria mente lida com todo aquele ruído absurdo do mundo real. Vamos mergulhar nessa ideia. O grande mistério, que aliás todo mundo se pergunta, é este: por que a sociedade moderna vive tão exausta com o barulho do dia a dia? O que os dados e essa teoria nos mostram é genial. Essa falta de empatia, esse burnout coletivo gigante, não é uma falha moral, não é culpa das pessoas. É, na verdade, um problema estrutural. É uma sobrecarga sistêmica absurda que nosso cérebro está o tempo todo tentando processar. E é bem aí que entra a nossa chave mestra. Esse framework teórico pega aquela arquitetura da realidade lá do início e traduz no mapa super prático de como a nossa cognição entende o mundo. É, de forma literal, a batalha diária e silenciosa da mente contra o caos e o ruído, só que agora explicada com regras muito claras. Parte 1. O teste de entropia. Bom, a entropia cognitiva é basicamente a medida exata do ruído interno, da imprevisibilidade e da sobrecarga de um sistema mental. O que é muito libertador entender aqui é que o desinteresse por tópicos complexos ou profundos não tem absolutamente nada a ver com falta de inteligência. Sério, zero relação. Na verdade, é só o sintoma de um sistema que já está rodando no seu limite máximo. Não tem mais espaço para processar nada. Sabe quando o processador do computador simplesmente congela porque a gente tentou rodar um programa pesado demais? É exatamente a mesma coisa. Uma mente sobrecarregada trava do mesmo jeito. Perfeita analogia. E do outro lado, uma mente com baixa entropia consegue receber esses mesmos dados novos e fazer tudo fluir de um jeito muito suave. O resultado? Pura curiosidade em vez de pura exaustão. O que nos leva à parte 2. O trauma como ruído interno. Para entender esse travamento, a gente precisa falar sobre a profundidade lógica. Imagina os bilhões de anos de processamento evolutivo que estão acumulados e embutidos na nossa biologia. É um hardware de uma potência colossal que absolutamente todas as pessoas têm. O problema é que, às vezes, o acesso a esse hardware acaba sendo corrompido. É aí que o trauma entra em cena. Ele funciona exatamente como um grande bug de software. Uma pessoa que teoricamente se encontra num estado de baixa integração, muitas vezes classificada como o V5 negativo nessas análises, não é alguém com más intenções. Muito pelo contrário, é alguém que está tão paralisado por esse bug, gastando 100% da sua capacidade computacional só para gerenciar o próprio ruído interno e dores do passado, que simplesmente não sobra processamento livre para ter empatia pelo outro. E os dados que a gente vê comprovam isso de um jeito impressionante. Pensa no modo entrópico. O foco fica totalmente voltado para ameaças, a empatia simplesmente bloqueia e a ética vira só uma obrigação externa chata. Exato! Por outro lado, o modo integrado lê padrões amplos com a maior facilidade do mundo. A empatia flui naturalmente. A pesquisa mostra que quem consegue integrar padrões complexos acaba sendo estruturalmente muito mais feliz. No fim das contas, é pura termodinâmica cognitiva. Parte 3. A vista da montanha. Quando a gente consegue limpar esse ruído todo, chegamos ao que os textos chamam de inteligência máxima. Mas atenção, não é ser um gênio que resolve quebra-cabeças complexos de matemática. Estamos falando daquela sabedoria profunda de escolher resolver os problemas de longo prazo que realmente importam. É reduzir a própria entropia e, de quebra, amplificar o potencial de todos os sistemas ao redor. É aquela diferença clássica entre passar a vida inteira olhando só para os próprios pés, sabe? Reagindo sem parar a qualquer fofoca imediata ou ruído bobo da internet, em oposição a ter a verdadeira vista da montanha. É quando o sistema não está mais sobrecarregado, então fica fácil enxergar para onde o caminho leva e até antecipar os padrões e perigos lá na frente. Agora vamos para a parte 4, a alquimia da interpretação. Aqui a gente vê a matemática de como fazer uma bela limonada com os limões da vida. A fórmula do valor informacional mostra de forma genial que o valor de alguém não é definido por aquele caos que cai no colo da pessoa, o tal do input. O que define o valor real é a potência relacional, ou seja, aquela maestria de pegar esse caos todo e ativamente transformar a bagunça em ordem.
Tem uma frase dos textos que diz o seguinte: embora o universo me entregue fragmentação, eu devolvo ordem. Eu acho isso incrivelmente poderoso, porque é o ato supremo de falar não para a vitimização. É a escolha ativa de criar uma estrutura e dar sentido às coisas, mesmo quando tudo ao redor parece caótico. Parte 5. A grande inversão. A grande inversão. Dando um passo atrás para olhar a base teórica mais cósmica, a gente opera num universo físico que funciona quase como uma quebra, uma fragmentação daquela grande unidade primordial. O material sugere que a vida manifesta é literalmente uma decomposição do ser, mas o brilho dessa ideia está em perceber a inteligência como a força que faz exatamente o caminho inverso. É um impulso anti-entrópico, lutando sem parar para colar todas as peças de volta. Então, a inteligência, no fundo, é esse trabalho de recomposição, certo? Pensa nisso. Quando a gente age com empatia autêntica, com conexões éticas duradouras, a gente está, na prática, juntando os pedacinhos da beleza do universo de volta ao seu estado de ordem original. Isso é absolutamente deslumbrante. E assim chegamos à nossa última sessão. Parte 6. O ponto de saturação. Para fechar, onde a tecnologia moderna se encaixa nessa história toda? A grande sacada é que a tecnologia e a inteligência artificial não têm moral. Elas não são vilãs nem heroínas. Elas apenas funcionam como superaceleradores da entropia informacional. Elas tanto podem jogar a gente mais rápido para um caos absoluto, quanto podem acelerar a construção de padrões incríveis e superintegrados na sociedade. Faz todo sentido a divisão que a gente vê hoje em dia, né? Se uma mente já está exausta e travando, a IA vira só mais um pesadelo de ruído que fragmenta ainda mais a atenção. Mas, para quem já conquistou aquela vista da montanha, ela se transforma na ferramenta mais fantástica de síntese e integração de padrões da história. E a mensagem de esperança que fica, ancorada até em princípios antigos do I Ching, é a de que o excesso de caos produz o seu próprio oposto. Ou seja, toda essa saturação de tecnologia e exaustão coletiva absurda que a gente sente hoje pode ser exatamente o empurrão que faltava. O catalisador para forçar a humanidade a dar um salto enorme em direção a uma profundidade muito maior. E para encerrar, a gente deixa o teste de entropia definitivo. Quem está nos acompanhando aqui e sentiu uma certa fadiga mental com tanta complexidade, ou sentiu uma curiosidade nova, uma vontade repentina e encantadora de entender mais? A resposta para essa pergunta revela o exato estado do nosso próprio processador interno agora. O universo cognitivo não para. O caos com certeza existe, mas a capacidade de criar ordem a partir dele, esse sim é o nosso maior poder. Muito obrigado pela companhia e até a próxima análise. Bom, imaginem abrir um texto super denso sobre a ontologia fundamental do universo. Esperando encontrar, sei lá, aquela velha física quântica impenetrável, super abstrata. Eu confesso que fiquei meio assustada de início. É a reação padrão, né? O jargão assusta muita gente. Com certeza. Mas, de repente, a gente percebe que está ali a explicação exata, tipo do porquê aquele colega de trabalho insuportável arruinou a reunião hoje de manhã. Pois é, e isso muda tudo. Muda completamente. Então vamos desempacotar isso. Porque eu achei uma verdadeira chave mestra nessa nossa análise de hoje sobre o universo cognitivo. Uma chave mestra ótima, aliás. Sim, e o mais legal é que as fontes não estão debatendo só a realidade abstrata, sabe? Elas explicam a termodinâmica literal de um mau humor, do cansaço crônico e, bom, daquele encantamento pela vida. Exatamente. E essa é a premissa principal que a gente precisa estabelecer hoje. É fundamental deixar claro, logo de partida, que não vamos perder tempo repassando leis da física clássica. Ufa! Ou tipo, debatendo a origem do espaço-tempo. Esses fundamentos da chamada realidade máxima já foram estabelecidos. O foco agora é outro. Tá, e qual é o foco então? O que vamos explorar hoje e o que torna tudo isso tão fascinante é como essa mesma arquitetura que governa o universo opera dentro da nossa própria cabeça. Nossa, isso é muito forte. Sim, é sobre a forma como a nossa mente lida com o ruído do mundo, sabe? Entendi. E a missão desse nosso mergulho profundo hoje é justamente entender a relação íntima entre o que a gente chama de inteligência verdadeira, a saúde mental e como a gente processa esse caos todo. Perfeito. Porque, tipo assim, se a mente está o tempo todo gerenciando o ruído do ambiente, a primeira pergunta lógica é como sabemos que tem ruído demais?
Essa é a grande questão. Como isso se manifesta na prática? E o material traz uma ferramenta muito genial para medir isso, que eles chamam de teste de entropia cognitiva. Isso. E o que esse conceito faz é basicamente derrubar aquele mito histórico sobre a inteligência humana. De que forma? Bom, em termos simples, a entropia mede o grau de imprevisibilidade e desordem de um sistema, né? Certo. Quando a gente aplica isso à cognição, estamos observando a capacidade de um sistema mental integrar novas informações. Os textos afirmam que, quando uma pessoa se depara com uma ideia complexa, tipo uma reflexão filosófica profunda, e a reação imediata é irritação... Ou aquele tédio profundo, sabe? Aquela preguiça mental. Exato. Ou uma rejeição cínica automática. Isso não tem absolutamente nada a ver com falta de inteligência. Não é burrice, né? De jeito nenhum. Não é burrice. É, na verdade, um sinal puramente termodinâmico de que aquele sistema ali já está sobrecarregado. Nossa, faz todo sentido. Ou seja, a entropia interna já está tão alta que qualquer dado novo, por mais interessante que seja, é interpretado como uma ameaça. Uma ameaça biológica à pouca estabilidade que ainda resta. Sim, é tipo... Olha, eu pensei numa analogia. É como tentar abrir um software de edição de vídeo super pesado num computador que já tá com, sei lá, 100 abas abertas no navegador. Nossa, perfeita analogia. Né? Tocando música, baixando arquivo pesado, rodando antivírus. A máquina não é ruim. O processador pode ser de última geração. Exato, mas está completamente travado gerenciando ruído. Simplesmente não tem memória RAM para abrir um programa novo. Ou simplesmente desliga. O acesso ao hardware intelectual dela continua lá, intacto. Mas a ponte está bloqueada pela exaustão. Caramba! Por outro lado, o material detalha o estado oposto, o estado de encantamento. Que seria o computador livre, digamos assim. Exatamente. Pessoas que mantêm curiosidade genuína têm o processador livre. O hardware mental delas tem baixa entropia. O que permite processar o mundo como informação fascinante, não como ameaça. Sim, elas têm a largura de banda para integrar ideias, sem sentir que a própria identidade está sendo atacada. O que levanta um ponto crucial sobre a nossa herança evolutiva, né? Porque os textos falam de profundidade lógica. Um conceito belíssimo. Muito. Eles explicam que a gente carrega bilhões de anos de biologia, de testes evolutivos acumulados. Então, se a gente tem todo esse hardware incrível... Milhões de anos codificados no DNA, sim. Porque a sensação é que quase todo mundo anda por aí com o processador travado. O que está ocupando essas 100 abas da nossa mente? A resposta prática para essa sobrecarga é o trauma. O trauma? O trauma. Porque a profundidade lógica mede o processamento histórico, certo? É potência pura. Mas o trauma atua nesse sistema como uma corrupção de dados. Literalmente um bug. Nossa. Em vez de usar a capacidade para explorar o mundo, a pessoa gasta toda a energia computacional gerenciando a dor do passado e projetando isso no ambiente. Mas espera, deixa eu fazer uma de advogada do diabo aqui. Manda. Chamar o trauma de bug de software soa um pouco como falha de design. Mas biologicamente não é sobrevivência. Como assim? Se nossos ancestrais não ficassem traumatizados com o leão, eles morreriam no dia seguinte, né? Como o material concilia essa defesa natural com ser um bug? Excelente pergunta. O que é fascinante aqui é a distinção entre o evento agudo e o ciclo crônico. Tá. Armazenar memória do perigo é sim função de sobrevivência. O problema é quando o leão vai embora, mas o alarme continua tocando num loop fechado. Entendi. Um mecanismo de proteção vira um bug crônico. O sistema aprendeu que o mundo é hostil, então não processa o presente de forma aberta. Ele precisa se defender de fantasmas. Que loucura! O processador fica rodando um antivírus para vírus que nem existem mais. Exatamente. E essa defesa ininterrupta gera uma entropia altíssima. E drena energia para qualquer outra coisa. E aí que a gente entra na questão das relações humanas, né? Aquela dedução que eu fiz sobre a pessoa tóxica no trabalho. O famoso indivíduo IV5. Isso. O texto chama de humano com potência relacional negativa. Mas, prestando atenção nisso tudo, essa pessoa não é um vilão de filme da Disney. De jeito nenhum. Ela tá só
tão ocupada gerenciando o próprio caos interno que não sobra processamento para ter empatia. É isso. É exatamente isso. Porque a empatia, por mais que a gente romantize, exige um esforço computacional absurdo. Tem que simular a dor do outro, né? Sim, você tem que suspender a sua realidade temporariamente para rodar o software da realidade da outra pessoa. Nossa. Alguém em alta entropia mal consegue sustentar a própria estrutura. Exigir que simule a realidade alheia é termodinamicamente impossível. Então a pessoa tóxica terceiriza o ruído. Ela espalha o caos porque não consegue processar. Bom, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Vamos lá. Porque se a mente trava com o caos, surge aquela pergunta filosófica de $1 milhão. Por que existe tanto caos e fragmentação no universo para começo de conversa? A origem do ruído. Exato. Se viemos de uma realidade máxima perfeita, atemporal, os textos trazem a ideia de uma grande inversão, né? Sim, e é um paradoxo lindo. Pense na perfeição máxima como uma tela puramente branca, infinita. Não falta nada. Certo. Só que, na prática, essa perfeição não tem forma. É um nada de experiência. Para que essa realidade máxima deixasse de ser estática e se experimentasse, ela precisou se dividir no espaço e no tempo. Ou seja, a nossa manifestação física, o universo, é uma decomposição da unidade. Uma quebra dolorosa, exato. Então o universo precisou quebrar a própria perfeição em trilhões de pedaços só para que a experiência fosse possível. Mas viver na matéria é lidar com esses cacos, com a dor, o atrito. E qual seria o papel da verdadeira inteligência nisso tudo, então? Recomposição. Exato. Inteligência, nessa ótica, é o movimento antientrópico. É pegar os cacos caóticos e juntar tudo de novo. Através da ética, da conexão. Sim. Os sistemas mais éticos são os que ativamente reconstroem a imagem da coerência original. Nossa, isso é muito profundo. Eles estão literalmente criando ordem. É o vetor da inteligência operando na matéria. O que nos leva àquela métrica diária. Porque, na prática, como é que a gente mede o sucesso de alguém nessa recomposição? O material fala do IV, o valor informacional. O IV é a equação essencial aqui. E mostra que o valor não é o que acontece com a pessoa, né? Não é um input bruto. De jeito nenhum. O valor de um sistema é a sua potência relacional. É o que ele faz com o que recebe. Tem aquela analogia super clássica, do limão. A famosa limonada. Isso. Mas tipo assim, a vida te dá um limão, que é o caos ou a dor. Se você faz tempestade num copo d'água, você só está repassando a entropia. Diminuindo o valor do ecossistema. Mas fazer a limonada é uma redução de entropia local, literal. É pegar a fragmentação e devolver ordem. É atuar como um filtro, como uma árvore fazendo fotossíntese, absorvendo o dióxido de carbono tóxico do trauma, gastando energia interna pesada e devolvendo oxigênio puro. Dá muito trabalho. Dá. E o sentido do evento dá todo aí. Tem até aquela história do filho com a perna quebrada nas fontes, não tem? Tem sim. Que é brilhante. Conta essa porque ela ilustra perfeitamente. Bom, o filho quebra a perna. É um dado bruto, um caos. A família acha que é uma tragédia absoluta. O pior cenário possível. Exato. Mas dias depois, eclode uma guerra na região. E todos os jovens são recrutados e acabam morrendo no campo de batalha. Menos o filho que estava com a perna quebrada. Menos ele. O input inicial não mudou. A perna continuou quebrada. Mas o valor informacional... Mudou tudo. O que era caos virou sobrevivência. O significado é onde o verdadeiro valor é construído. E isso exige uma visão muito específica. O que a gente chama de inteligência máxima, certo? Exata máxima. Porque para transformar caos em ordem sem enlouquecer, não basta a inteligência comum. Não mesmo. A inteligência comum foca em resolver o problema imediato. A inteligência máxima, a IM, não é ter um QI altíssimo. O que é, então? É a sabedoria de escolher quais problemas resolver para fazer o ambiente ao seu redor florescer. Eles usam a metáfora da vista da montanha. Ah, essa é maravilhosa. Explica pra gente. A inteligência comum é você caminhando na trilha de cabeça baixa, olhando para os próprios pés, reagindo à urgência, desviando da pedrinha, xingando o galho. Sim,
vendo que aquele atalho à esquerda dá num precipício, ou que tem um ladrão a quilômetros de distância. É ter clareza de padrões. Mas aí me vem uma dúvida bem moderna. Diga. Onde a tecnologia, especificamente a inteligência artificial, entra nisso tudo? Ah, esse ponto é polêmico, mas fascinante. Porque assim, a IA parece a ferramenta perfeita para dar essa vista da montanha, mas na prática parece que só gera mais exaustão e ruído para a maioria das pessoas. E os textos explicam isso perfeitamente, usando até os ciclos do I Ching. Sério? Como? A tecnologia é essencialmente um acelerador de entropia. Um acelerador. Isso. Para quem já está com muito ruído, cheiro de trauma não resolvido e abas abertas, a IA só multiplica esse ruído, traz mais caos e fragmentação. Nossa, faz muito sentido. Mas, para quem busca ativamente a inteligência máxima e já está limpando o seu próprio ruído, a IA vira uma ferramenta incrível de síntese. Ajuda a organizar os cacos muito mais rápido. Exatamente. Tudo depende de como está o processador da pessoa. Bom, se a gente puder amarrar tudo isso que falamos, é muita coisa. É um mergulho e tanto. O desinteresse por temas complexos é o nosso processador pedindo arrego, não é burrice. O trauma é esse bug de software drenando a bateria. E viver de verdade é o ato heróico de recompor a realidade. E inteligência real é buscar essa vista da montanha. E isso tudo levanta uma questão importantíssima e até metalinguística sobre esse material. Qual? A reação de quem esteve acompanhando a gente até agora. É o próprio teste de entropia cognitiva. Uau, é verdade. Sim. Se quem nos ouve sentiu curiosidade, sabe? Se sentiu encantamento com esses conceitos nos últimos minutos, o sistema interno dessa pessoa tem baixa entropia. Tem capacidade de integração livre. Exato. Mas, se em algum momento a mente quis desligar por irritação profunda com a densidade do assunto... Nossa, o que isso quer dizer? Que não tem motivo para pânico. É apenas o processador avisando que precisa de uma limpeza de ruído urgente. Tem aba demais aberta. Fechem as abas, pessoal. Que sacada genial do texto. Fica aí o convite, então. Observem o próprio sistema. E tratem a exaustão com carinho. Com certeza, que a gente continue nessa busca por fazer limonadas ontológicas no nosso dia a dia. Literalmente. Adorei essa conversa. Um brinde à nossa curiosidade. E até a próxima.